Boa tarde a todos. Obrigado pela participação no nosso call de resultados. Podemos passar para a próxima página. A gente começa, acho que, mostrando aqui a visão geral do fundo, né? Não teve nenhuma alteração. O fundo continua com a estrutura de CVM 555, um FII infra com a mesma taxa de administração, ainda um produto para investidores qualificados, e tem todos os benefícios que vocês já conhecem bem da nossa isenção nos rendimentos e nas amortizações. A gente continua fazendo os pagamentos mensais, mais à frente a gente vai atualizar um pouquinho a respeito das empresas e das atualizações mais recentes. Podendo ir para a próxima página. Aqui a gente traz, acho que, o primeiro bullet que a gente coloca a entrada de operação de 3 SPS de 4 da Oxy. Então, é um projeto que sempre foi bastante é, questionado a respeito da entrada de operação. A gente teve recentemente, então, a aprovação, né, no Diário Oficial, né, tanto da ONS quanto também da ANEEL, da Agência Nacional de Energia Elétrica. Os 3 projetos estão fornecendo energia para o Estado e mais, em cerca de um mês, a gente espera ter a última usina de Cantar entrando em operação. Até o momento, a gente tem Bonfim, Santa Luz e Pau Rainha gerando energia de forma bastante satisfatória, né, a performance das caldeiras e dos tubos geradores. E abaixo a gente fala um pouquinho sobre as distribuições de rendimentos. A gente vem constantemente, todo mês, pagando os 90 centavos por cota, mais ou menos ali na base, né, de meio a meio, 45 centavos de rendimentos, 45 centavos de amortização de principal. Esse ano, então, nós já fizemos 3 distribuições, somando aí 2,70 por cota, e a gente espera manter esse pagamento, né, nos próximos meses, podendo, inclusive, a gente ter surpresas mais positivas diante aí do cenário de aumento de PCA e da performance também agora dos nossos ativos. Uma vez eles operacionais, a gente começa a entrar na fase de final da carência de alguns desses ativos, inclusive Ox, recebendo, né, em junho e nos meses subsequentes os pagamentos aqui de PMTs, tanto os juros e mais à frente um pouco também de amortizações. Então, acho que essa página aqui a gente queria destacar esses tópicos. Podemos ir para a próxima página, por favor. E aqui a foto do nosso portfólio atual. A gente continua com os mesmos ativos em carteira, lembrando que são 6 projetos, 3 projetos de transmissão e 3 projetos de geração. A gente vai falar um pouco mais à frente, mas relembrando, né, Campitiba é um projeto já 100% operacional, uma linha de transmissão que até a gente tem um fato relevante também, né, de um aumento de 50 pontos na rentabilidade. Se vocês olharem nos últimos relatórios, a gente estava com 9 e 7,5 e agora a gente está com essa taxa de 9,5 para 8. Depois do step down, a taxa vai ficar IPCA mais 8. Então, é um projeto que a gente tem bastante conforto e a gente gosta muito do perfil de risco-retorno desse tipo de projeto de transmissão já operacional na carteira do fundo. Ourilândia, né, que é ONT, a transmissora de energia, a gente também tem uma exposição desde o início do fundo, de PCA mais 6,15, é uma subestação no estado do Pará, com um projeto já operacional desde 2018. Né? A Arteon-Z também é um projeto que a gente já tem um tempo de exposição desde o início do fundo, lembrando que esse projeto também tinha IPCA mais 8, e recentemente a gente fez uma negociação em assembleia e aumentamos em 0,4%, então é mais um ativo que tem uma rentabilidade adicional de IPCA mais 5,8 para IPCA mais 6,2. Isso foi feito mediante uma liberação de parte da conta reserva, que a gente enxerga os projetos, depois de terem ficado 100% operacionais, uma redução importante de risco, e a gente conseguiu materializar, então, através da liberação dessa garantia, que era de 6 meses, né, de PMTs, para 3 meses de PMT, e a gente agora passa a ter uma remuneração de IPCA mais 6,2. Desculpa, pessoal, só fazendo uma correção aqui. Eram 12 meses de PMT e passaram a ser 6 meses de PMT, por isso a gente fez esse aumento de 40 pontos na taxa de 5,8 para 6,2. E aí a gente falou um pouquinho de Oxy, né, que ainda é um ativo aqui na tabela pré-operacional, por ter um só dos projetos, né, dos 4 projetos ainda, na fase de final de construção, e até uma atualização recente, a caldeira já iniciou o período de sopragens. A gente agora acredita que depois da fase de sopragem a gente começa o teste de comissionamento a frio, e a gente depois tem todo o período de 96 horas em operação ininterruptas para que a ONS e a ANEEL considerem o projeto apto a entrar em operação,
a gente estima aí mais ou menos em meados de maio, né? Vamos colocar uns 30 dias para ter um pouquinho de gordura, que esse projeto também esteja 100% operacional e a gente vai ter então o Oxy aqui já no próximo call, 100% operacional, né? E a gente fala aqui das últimas duas usinas, né? Que é a Gameleira e Goiás, são projetos da mesma companhia, né? Da Trader, que ainda são projetos pré-operacionais. A gente acredita que até o final do ano esses projetos vão estar operacionais. Recentemente, o Eduardo Borges, do time de gestão, visitou as usinas e agora, no início do mês de maio, a gente vai ter mais uma reunião presencial com a empresa em Curitiba para pegar um status da operação e de como é que está o andamento da obra. A gente mostra aqui no gráfico, né, de 98,7% do fundo alocado, um total de 326,5 milhões, que é o montante total do fundo. Na próxima página, a gente fala um pouquinho, para não ser repetitivo, né, do portfólio. Acho que o destaque é mais nessa parte inferior do slide, onde a gente mostra o retorno bruto da carteira, né, considerando a cota patrimonial de IPCA mais 7,6, um spread de 222 pontos e um duration de 6,7 anos. Então, a gente também traz, até nas próximas páginas, um pouco da performance do fundo, né? Podemos passar para a próxima página, por favor. A gente mostra um pouquinho aqui no relatório a gente já tem mostrado, tá, esse resultado do fundo, que eu acho que é um ponto importante que alguns questionamentos aconteceram pô, a amortização está sendo feita no principal, e a gente sempre explicou que na realidade a amortização vinha sendo feita pelo IPCA. Então, contabilmente a gente considera o IPCA das debêntures, né, como um valor que ele é acruado, né, ele é somado ao principal, só que a gente vem distribuindo esse valor que é somado ao principal através, então, de amortizações. Então, a gente pode observar aqui que no final do período, a última linha, o patrimônio líquido por cota, né, tem ficado sempre por volta aqui de R$ 100, um pouquinho acima, né, mais recentemente a 103,1, o que mostra que o fundo, então, ele não vem distribuindo ainda parte do seu principal, somente a amortização do IPCA e os rendimentos, que é o spread, né, que o fundo possui. E aqui a gente mostra um pouquinho dos rendimentos históricos, né, que, mais uma vez, constantemente tem sido 90 centavos por cota, e agora a gente tem aqui um 9,75 por cota desde a existência do fundo. Lembrando que o fundo começou há pouco menos de um ano, então agora no mês de abril a gente vai completar aí um ano de existência com um rendimento de mais de R$ 10 por cota. Então a gente cumpre exatamente o que a gente prometia lá no nosso roadshow, né, na oferta original do fundo do IPO. Inclusive, a gente supera as expectativas, porque lembrando, esse fundo era um fundo de rendimentos semestrais e a gente passou a fazer os rendimentos mensais. Foi bastante benéfico e muita gente gostou desse nosso approach aqui na gestão. Podemos seguir para o próximo slide. Esse slide é um slide também que a gente mostra nos nossos relatórios mensais, que mostra aqui a oportunidade de investimento para quem ainda não é cotista, de entrada, né, nos preços que recentemente a gente tem observado que entre 85 e 87, entre 85 e 90 mais ou menos, qual é a rentabilidade esperada para algum cotista que entra nesse nível de cota e carrega esse papel, essa cota até o final, né, como se esse fundo tivesse um período de existência, né? Ele tem um período indeterminado, a gente sabe, mas considerando o portfólio estático, se o cotista comprasse a cota aqui a 87,50, por exemplo, ele teria uma rentabilidade de inflação, IPCA mais 9,4. Esse já é um retorno líquido para o cotista, lembrando que o fundo tem isenção, né, de IR, e também já líquido já de taxas de administração. Então a gente acredita ser uma ótima rentabilidade, né, na visão do gestor, uma entrada com esse portfólio que está bastante descontado, né. De novo, aqui a gente vem apontando, né, valor de cota patrimonial, valor de cota mercado, os rendimentos até o ano de 2022, que foram os 2,70, sendo 1,35 de amortização e 35 de rendimentos, e o valor aqui líquido de rentabilidade, né, na cota 86,70 de PCA mais 9,6, que representa um spread de 420 bases praticamente, e aqui alguns highlights, né, que o fundo paga rendimentos mensais, e as expectativas são entre 80 e 90 centavos, mais uma vez com possibilidade de surpresas positivas, tá? Acho que eu vou passar bem rápido por essa parte, porque a gente já comentou de alguns dos ativos, mas de forma resumida novamente, Campitiba, um ativo aqui no interior de São Paulo, entre Campinas e Itatiba, operacional, um saldo de 72 milhões e meio,
um projeto que hoje rende, né, uma para debênture alocada IPCA mais 9,5, com um step down para IPCA mais 8, que é essa redução de taxa, acontece normalmente um ano após a entrada em operação, né? Como a gente teve a entrada em operação no final do ano passado, em novembro do ano passado, a gente acredita que até o final desse ano a gente vai aproveitar essa rentabilidade mais alta para o fundo, o que é uma ótima rentabilidade vis-à-vis um projeto já operacional. Aqui a gente vem mostrando há algum tempo já também a expectativa, né, de recebimento do fluxo de caixa da debênture entre juros e amortização. Como vocês podem observar em quase todos os projetos, a grande parte do fluxo de caixa inicial são os juros, né, uma parcela pequena de amortizações, e à medida que o tempo passa, o inverso acontece, né, as amortizações passam a ser maiores e os juros ficam menores. É, e aqui acho que passando para o próximo ativo, né, de Ourilândia, também, né, no município lá de Ourilândia do Norte, no Pará, uma exposição aqui de 23 milhões e meio, IPCA mais 6,15, um projeto que a gente acompanha também já há bastante tempo, desde junho de 18, um projeto operacional e que tem muita gordura, né? Esse é um projeto que a gente fica muito confortável, para vocês terem uma referência, né? A RAP, a receita anual permitida desse projeto, é de 15 milhões de reais anual, e a exposição que esse projeto tem aqui de dívidas é um total de pouco mais de 30 milhões de reais. Então, é uma relação de endividamento baixíssima para esse tipo de projeto, e a gente fica muito confortável, adoraríamos encontrar mais projetos como esse aqui de Ourilândia também, que tem um risco muito baixo, né? A gente tem, então, uma exposição de bastante conforto nesse projeto, com todo o pacote de garantias que vocês também vão observar em todos os ativos aqui, né? Alienação fiduciária de ações, cessão fiduciária dos direitos creditórios e as contas reservas de aproximadamente aqui uma PMT. No próximo slide, a gente acabou falando um pouquinho também já de RT11Z, e eu dei o principal destaque do IPCA mais 6,2. Então, hoje a gente tem todos os ativos com uma rentabilidade acima de IPCA mais 6, lembrando que a RT1 era 5,8, então a gente tem aí um incremento sem alteração de risco do ativo, 80 milhões de reais de exposição, sendo os 3 projetos já operacionais, subestação de Resende, as 3 subestações do Maranhão e do Piauí, Teresina, Boa Esperança e Caxias, e a subestação com linha de transmissão em Itabuna, no estado da Bahia, que foi o último projeto a entrar em operação em novembro de 2021. Então, também é um projeto que a gente fica bastante confortável de ter aqui exposição na nossa carteira agora com IPCA mais 6,2. Aqui a gente fala agora de Oxy, relembrando o projeto que fica no estado de Roraima, no sistema isolado, tem um contrato de 15 anos de geração de energia em 4 plantas térmicas de biomassa, sendo que 3 plantas recentemente entraram em operação, e a gente falta aqui um dos projetos, que é o projeto de Cantá, que fica na usina junto ao projeto de Bonfim, nesse cluster de Serra da Lua. Então, a gente espera a entrada em operação desse projeto ao longo do mês de maio para ficar 100% operacional, um PPA bastante atrativo, né, vis-à-vis o mercado. A gente tem aqui hoje próximo de R$ 900 o megawatt-hora. Para quem conhece o setor elétrico, é um preço bastante elevado, e é um projeto que a gente fica muito contente de conseguir entregar diante do cenário pandêmico, que foi muito desafiador aqui a obra num estado que fica bastante distante, com dificuldade aqui de fornecimento de equipamentos, né, de todas as restrições que o Covid impôs, e a gente fica bastante contente de ver esse projeto sendo entregue. O saldo aqui é próximo de 130 milhões de reais, lembrando que também tem uma estrutura de step down, então o projeto ele tem uma rentabilidade hoje de IPCA mais 10,25, e depois do completion financeiro, que a gente também acredita acontecer ali até meados do ano que vem, de 2023, ele passa a ter uma rentabilidade de 7,25. É um projeto de duration mais curto, de prazo mais curto, né? O saldo remanescente aqui do contrato são 13 anos, um pouco menos de 13 anos, então é um projeto que a gente está bastante confortável também e contente com o desempenho recente aqui da entrada em operação. E por último, PCH de Gameleira e Goiás, que são os 2 projetos que são o sponsor é a Trader, né, a empresa controladora desses ativos, é o FIP Pirineus, que o cotista ela é a Trader, né, é uma comercializadora de energia de Curitiba, bastante tradicional, uma das primeiras comercializadoras do Brasil, que tem bastante experiência também no setor de geração de energia.
Disposição total aqui menor, de 17 milhões, mas também um projeto com essa característica de IPCA mais 9,04, né, durante esse período que a gente chama de pré-completion, ou seja, durante a obra, né, a construção do projeto, e depois da construção que a gente chama de completion físico, tem mais ou menos um ano, repetindo aqui a mesma tese, né, de Camptiba, de Ox, aqui também na Trader, nas PCHs, a gente tem esse conceito de step down após o completion financeiro, que mais uma vez acontece aproximadamente um ano após o completion físico, que é mais ou menos o período ali suficiente para ter a medição dos covenants, né, de geração de caixa, índice de cobertura. A gente certifica que o projeto está saudável, gerando energia. Acontece então esse step down. O projeto tem 19 anos aqui de prazo, um duration de 9 anos, e também que a gente tem bastante conforto com o sponsor e depois também na fase operacional das PCHs, das hidrelétricas, que esse projeto vai ser bastante rentável aqui para o fundo. Com isso, eu encerro a apresentação, abro aqui para possíveis perguntas, né? Já vejo uma pergunta aqui. Fiquem, por favor, à vontade, pessoal, para nos questionar. A gente está com todo o time de gestão aqui prontos para responder qualquer questionamento. E aí tem uma pergunta aqui do Vitor sobre: foi percebido que entre os dias 14 e 18, a cota patrimonial do fundo teve um aumento de 5,06. Pode explicar o que gerou, em um curto espaço de tempo, esse salto na rentabilidade? Aqui, Deco, Túlio, eu posso até vai pegar a lá. resposta. Vitor, a gente não teve nenhum evento específico aqui entre esses dias, com exceção da remarcação da Arteon Z. Até tem uma nota de rodapé na apresentação, que a alteração de 5,8 para 6,2 ela foi retroativa, mas de toda forma a gente vai checar com o administrador aqui, que é a Genial, e a gente volta para você. Então, inclusive, se você puder nos deixar o e-mail, seu e-mail aqui, ou nos mandar pelo site do RI, xpasset.com.br, a gente volta para você aqui com essa explicação. Obrigado, André. Michel traz uma dúvida a respeito de segunda emissão. A gente gostaria muito, Michel, que o fundo tivesse mais próximo aqui da cota patrimonial, porque infelizmente com o valor descontado a gente tem dificuldade, né, inclusive de um compromisso, né, da equipe de gestão com os cotistas, né, de não ter uma oferta que seja nociva do ponto de vista de precificação, tá, para vocês. Então, a gente gostaria muito que o cenário macro também ajudasse, né? Infelizmente, inflação alta, juros altos e as curvas longas de NTNB, que são os indexadores aqui para a precificação das debêntures, trouxeram os preços aqui da cota para baixo, embora, de novo, o fundo esteja performando de forma bastante satisfatória, né, com rendimentos acima da expectativa, né, que estão sendo pagos mensais, mas a gente tem aqui um pipeline bem interessante para fazer uma segunda oferta, né, uma primeira oferta, um primeiro follow-on, né, uma segunda oferta depois do IPO, tão logo a gente veja uma recuperação das cotas, tá? Então, a gente está trabalhando para que haja, sim, uma segunda oferta no momento correto, onde os preços aqui, principalmente da cota, se aproximem da cota patrimonial, tá? E tem aqui uma outra dúvida do Douglas, né? Qual o motivo de aumento em 50 bips da taxa pós-operacional de Camptiba? Aqui também, Douglas, foi uma renegociação que o projeto teve, né? Lembrando que Camptiba, a gente tinha uma expectativa que o projeto entrasse em operação bem anterior aqui a novembro de 2021, e como o projeto ele teve um atraso na entrada em operação, o acionista ele teve uma frustração aqui no fluxo de caixa, e mais recentemente teve um evento de pagamento, né, que ele pediu para que a gente fizesse uma pequena rolagem de um valor aqui de aproximadamente 3 milhões de reais, e a gente então, em contrapartida, cobrou, né, que fosse um aumento, né, da taxa de 9 para 9,5, de 7,5 para 8, que mais uma vez é um ganho bastante importante aqui na debênture, e a gente tem aqui o conforto total de que agora o projeto, com mais tempo de geração de caixa, né, de possibilidade de acúmulo de caixa, ele vai fazer frente aos próximos pagamentos, e essa primeira frustração aqui ocorreu pelo atraso da obra, que a gente vinha já sinalizando para vocês, mas foi por essa razão a negociação, tá, Douglas? Túlio, só um complemento aqui, André falando, mesmo depois desse step-up de taxa, Douglas, o acionista aportou recurso e fez o pagamento, tá? Então, em termos aqui, posso dizer até que foi uma negociação um pouco mais
momentânea, que a gente teve ali a oportunidade de renegociar em benefício dos nossos investidores, dos nossos debenturistas, mas esses 50 bips, eles de fato vão incrementar a rentabilidade, mas por outro lado, ele não incrementa o risco do projeto. Ou seja, apesar de a gente ter conseguido aumentar 50 bips, a gente conseguiu receber esse recurso aqui por um aporte subsequente do investidor. Valeu, Deco. E aqui o Vanir, ele fala, ao longo do tempo irão aumentar os valores de amortização, o que será feito com o caixa que será gerado no fundo? Será distribuído? É um ótimo ponto. A gente tem hoje resultado contábil para distribuir mais do que a gente está distribuindo, tá? Por que que a gente não está distribuindo mais? Por essa situação de caixa, né? Que o fundo ele está bastante alocado, o que é bom, né? Ou seja, não tem caixa ali parado, né? Rendendo DI. Só que obviamente que impossibilita mesmo a gente tendo o resultado de lucro contábil fazer distribuições adicionais aos 90 centavos. Então, à medida que os ativos começarem a gerar mais rendimentos para o fundo, né, via as PMTs, ou eventualmente, né, quando houver uma oferta, a gente vai poder aumentar esse pagamento, né, de 90 centavos por cota para um valor maior, né, do que tem sido distribuído. É uma pergunta bem recorrente, até pela situação aí de IPCA, né, como ao longo do ano passado e esse ano a expectativa tem tanto o que tem acontecido nos meses quanto também a expectativa futura é que o IPCA está andando mais, que a gente vai ter a possibilidade de fazer pagamentos maiores do que 90 centavos por cota, tá? Então a gente vai sim distribuir o caixa, então logo ele exista. E aí o Michel pergunta, tem algum estudo para alterar o perfil do investidor que pode investir no fundo de qualificado pela geral e assim aumentar a liquidez no secundário? Tem, assim, Michel, até para deixar mais claro, o fundo, né, a classe de fundo 555, né, os FIIs infras, que é uma instrução 606 lá da CVM, eles podem sim serem acessados, né, esses FIIs infras, por investidores do público geral. O que acontece é que quando a gente fez a nossa oferta, a gente teve uma exposição em alguns ativos superior a 20%. Então, a nossa carteira, como ela tem uma exposição mais alta em alguns ativos, a nossa restrição acaba que a gente só pode ter investidores qualificados. Então, o que é importante, né, a oferta? Não só uma diversificação maior de portfólio, também ter um pouco mais de liquidez e o público ser um público geral não mais qualificado, por essa restrição que a gente tem aqui de exposição maior aqui do que é aceitável para público geral, tá? Então é um detalhe, mas a gente espera que no futuro próximo o fundo possa assim ser negociado para público geral. Diferente de FIPS, tá? Talvez é por isso que está pensando de alteração de perfil de investidor, né? Mas aí são os FIPS que têm a restrição só para investidores qualificados, tá, Michel? Aqui poderia sim ser público geral se não tivesse essa concentração. E aí tem uma próxima pergunta aqui. Quer falar, Edu? Fechado. Aqui, Alexandre, sobre o Eduardo falando aqui, acho que sua pergunta sobre os percentuais de evolução da construção das PCHs e se está em linha com o planejado. As PCHs estão bem em linha com o planejado, tá? A gente teve até algumas surpresas positivas. A gente mantém aqui a expectativa de entrar em operação no primeiro TRI de 2023, mas o andamento ele está até puxando mais para o início do primeiro TRI do que para o final. E aí, a depender aqui, principalmente de estação de chuvas e de como é que for aqui os próximos meses, talvez até um pouquinho antes, mas o acompanhamento que a gente tem feito está sendo bem, assim, as notícias têm sido bem positivas. A companhia adotou algumas estratégias que foram muito felizes, assim, entre as quais já antecipar toda a compra que tinha algum tipo de envolvimento com aço e alumínio, que já estava tudo no canteiro de obras desde o início. Então isso foi muito bom em termos de evitar estouros, né, de minimizar estouros de orçamento por conta da alta de commodities que afligiu aí não só o Brasil, né, mas o mundo inteiro. Então isso foi uma estratégia muito, muito boa. Acho que no final do dia a gente teve alguns problemas de cadeia de suprimentos também a nível global e que aqui na obra foi muito bem gerido. Então, tanto a parte de concretagem quanto a parte de fundação, que são partes muito relevantes para PCHs em construção, estão sendo concluídas. A parte de fundação já foi concluída para as duas, concretagem também concluída para as duas. Tinha alguns itens finais ali para
para Goiás que estava para concluir por agora, mas assim, realmente o cronograma está muito bom. Inclusive em breve para Gameleira, em breve, cerca de 3 a 4 meses daqui para frente, a gente já deve começar a ter desvio de rio e essa parte final aí para encher depois a barragem. Então, em termos de cronograma aqui, as notícias têm sido muito positivas, tá? E, Alexandre, obrigado aqui pela pergunta a respeito de penalidade, waiver da ANEEL relacionada ao atraso da operação da Ox. A gente acha que vem sinalizando, Alexandre, esse é um processo longo, né? A gente entrou com pedido de excludente no ano passado, até o final de dezembro, a ANEEL concedeu para a gente o excludente, né? Até outubro, e é claro que mesmo depois, né, de todo o pedido, né, que tinha como base o passado do Covid, né, a gente ainda teve, né, novos eventos que atrapalharam a obra e que ensejariam ali para a gente uma possibilidade de mais prazo, né, até citando aqui a Omicron, né, que veio ali no final do ano e que ficou ali mais ou menos até meados de fevereiro, que também teve restrições, né, em suprimentos, né, em circulação de pessoas. Então, é um processo que a gente não tem ainda uma visibilidade para te falar quando a gente vai conseguir ter uma resposta, né? A gente tem sido assessorado por escritórios especializados em regulatório, né? O escritório Reis Gomes, o Henrique Reis é o nosso advogado, inclusive defendeu a gente recentemente com alguns outros problemas que a gente teve na ANEEL, de interferências de linhas, etc. Alguns pontos até que saíram na mídia, que estavam impedindo a nossa energização, que também é um outro ponto que a gente pode usar para pedido de excludência, tá? Da penalidade. E até agora a gente teve já algumas notas, né, que foram emitidas pela Roraima Energia, né, de faturamento, e a gente ainda não teve nenhuma cobrança de penalidade. Então, tem estratégias jurídicas, inclusive de liminares, que a gente poderia entrar pedindo para evitar essa cobrança da penalidade. Então, são dois tópicos, né, separando aqui a resposta, né. Primeiro é até quando a gente vai conseguir o excludente, e segundo, né, depois de ter uma definição a respeito do excludente, é a cobrança da penalidade, né, como ela será feita. Se ela será feita de forma imediata, ou se a gente vai conseguir também algum tipo de waiver para que essa cobrança seja feita mais à frente, para não penalizar aqui a geração de caixa do projeto, tá? Então, ainda um pouco inconclusivo esse processo, a gente vai esgotar as vias administrativas, né, perante o órgão regulador, e se for necessário, inclusive uma judicialização, a gente está disposto, né, porque a gente vê aqui um prejuízo enorme, tendo essa obra começado aqui em março de 2020, a gente pegou todo o período do Covid, não é justo, né, que a gente tenha aqui uma penalidade mesmo diante de todo o esforço que foi feito. A obra atrasou, infelizmente, mas a gente colocou todos os esforços e recursos, né, para entregar energia no sistema isolado, uma região que carece bastante de investimentos, de estabilidade elétrica. Então, nossa tese tem sido bastante focada nisso e a gente está confiante que a gente vai conseguir mais prazo excludente e também algum tipo de waiver aqui na cobrança da penalidade, tá, Alexandre? Qualquer dúvida pode entrar em contato com a gente aqui pelo RI que a gente detalha um pouquinho mais. Mais dúvidas, pessoal, fiquem à vontade. Vocês também têm acesso ao nosso canal de RI. Alguns têm. Obrigado pelo elogio aqui, Maurício. Né? Tá feliz com os investimentos e com as distribuições mensais, né? Para a gente continuar o bom trabalho. A gente agradece a confiança, Maurício, e aos demais investidores que confiaram no nosso trabalho e confiam e que estão aqui com a gente no call. E, de novo, tá todo o time à disposição, pessoal, para eventuais dúvidas, tanto por aqui ou pelo canal do RI. Mais uma vez, muito obrigado e boa tarde.